Salve, salve, galerinha, beleza? Pois então, galera, vamos iniciar o ano de 2017 com essa videoaula ou algo parecido com videoaula, porque é a abertura das nossas aulas, a abertura do ano de 2017, com dicas valiosas, preciosas para você, sim, para você, principalmente que tem dificuldade em estudar história. Talvez algumas dicas, algumas ideias possam te ajudar ou não. Mas a tentativa é a tentativa, né? Aquela coisa de se tentar. Então vamos para algumas ideias nesta videoaula, nessa abertura das aulas, nessas dicas para estudar a disciplina de História. Eu tenho a impressão que não é a primeira vez que eu faço isso, mas talvez seja sempre uma coisa válida. Pelo menos eu nunca fiz isso com este cabelo platinado, versão... Que professor é esse? Existe uma fórmula mágica para se estudar história? Não. Aliás, acho que nenhuma disciplina existe uma fórmula mágica. Talvez a magia aconteça primeiro quando você está disposto a estudar. Então esse acho que é o primeiro caminho, você está interessado em estudar. Depois depende muito, é claro, do seu foco, né? Estudar para uma prova, estudar para um simulado, estudar para o vestibular, estudar para o Enem, ou estudar seja lá para o que for. Então eu vou passar então aí para vocês alguns tópicos, algumas ideias para facilitar o seu estudo na área de História. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Dessas dicas todas aí que eu enumerei sobre o estudo da história, ou como estudar melhor história, eu quero chamar a atenção de pelo menos uma que eu considero essencial, a questão de prestar atenção na aula. A questão de prestar atenção na aula não é só ficar ali fixo olhando para o professor naquilo que ele está falando, mas é prestar atenção na aula também em algo que ajuda bastante, seja o ano que for e até pensando depois na vida universitária, é você anotar tudo que o professor está falando. No começo, para quem não está acostumado com isso, é difícil, porque você vai acompanhando a aula, acompanhando o que o professor está dizendo e vai fazendo anotações. E às vezes é complicado porque você não está acostumado com isso, mas conforme você vai fazendo isso, você vai adquirindo a melhor forma. Em forma de textos, em forma de esquemas, em forma de mapa conceitual, enfim, você vai encontrando o seu caminho. Eu particularmente oriento muitos alunos isso. Eu não, em pleno século XXI, obviamente que eu não sou professor que fica passando ponto no quadro. Então acho que às vezes vale muito, é extremamente importante hoje você anotar o que o professor está falando, anotar algumas ideias, porque o caderno é seu, seja a bagunça que for, contanto que você entenda essa bagunça que você está fazendo no caderno e que te ajude a estudar. Que é uma forma até, de repente, de depois você chegar em casa e você pegar esse caderno, às vezes totalmente bagunçado, cheio de esquema, e você organizá-lo da maneira como você achar melhor, em forma de texto, ou até mesmo em forma de um esquema mais bem elaborado, enfim, melhor elaborado, mais bem elaborado, melhor elaborado, enfim. Daorinha aí para você poder fazer o seu estudo. Então, anotar as coisas da sala de aula ajuda bastante, mas principalmente anotar aquilo que o professor está falando. Isso vai ser de uma validade muito grande para você, no seu estudo para uma avaliação, mas seu estudo para a vida mesmo, e depois já te preparando para os esqueminhas aí da vida universitária. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives
just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame. Em relação às dicas, algumas delas são bem práticas e objetivas, muito por uma questão de você estar se situando do assunto, não e jamais no sentido de você decorar, mas no sentido de você ter que ter uma noção e algumas coisas sim. Talvez você precise memorizar, principalmente ensino médio, principalmente pensando em vestibular, Enem, etc. Mas na maioria das vezes, algumas questões como, por exemplo, as datas ou o local onde determinado fato aconteceu, é mais por uma questão de você se situar do que você ter que gravar. Contexto histórico. Contexto histórico geralmente ele traz muitas dúvidas, né, que é difícil às vezes o aluno conseguir entender o que raios é este contexto. Contexto histórico, né, é você entender no sentido geral do que você está estudando em história, o que estava acontecendo, como que era a política da época, como que era a economia da época. Um exemplo bem simples, é, por exemplo, história do Brasil, Brasil colonial, o início da nossa colonização. A nossa colonização acontece aqui no Brasil, a partir da chegada dos portugueses em 1500, em especial a partir de 1530. Mas qual que era o contexto? Contexto, no caso do Brasil, além do fato em si, o que estava acontecendo ao redor que vai influenciar a história do Brasil? Então, quando a gente está falando do contexto da nossa colonização, ou pelo menos do início da nossa colonização, nós estamos falando do contexto que estava rolando na Europa. Então, vai coincidir o início da nossa colonização com o contexto do absolutismo e do mercantilismo. Então, o contexto é quando você enxerga aquele fato numa visão mais ampla, ou seja, num contexto mais amplo do que além do fato em si. Assim como nós temos as datas, ou a data, assim como nós temos o local, o momento histórico onde aconteceu, assim como nós temos os antecedentes e o fato em si, que são bastante mais pontuais, mais objetivos, mais concretos, nós temos também outros dois pontos que sempre vão ajudar na hora de estudar. Os desdobramentos, ou seja, as consequências do fato histórico estudado. E, por fim, nós também vamos ter, você conseguir colocar o que você entendeu do assunto com suas próprias palavras, que é o fato de você pegar esses pontos todos e o que você pensa a respeito disso? O que você reflete, o que você conclui e quais as relações de repente que você pode fazer com aquele assunto relacionado ao presente, por exemplo. Então, você fazer a sua própria reflexão ajuda bastante. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size. E a última dica aí, uma dica bônus, é você sacar, entender, manjar, perceber que no final das contas da história pode ser bem legal, bem divertido, embora às vezes um pouco cansativo, porque realmente, né, senta que lá vem história, mas por outro lado é uma maneira de você entender por que você está aí, por que as coisas hoje em dia estão estranhas. Às vezes da história é uma matéria que às vezes, ou muitas vezes, deixa a gente um pouco triste. Eu às vezes fico bastante deprimido em estudar história, quando você estuda a história e percebe que algumas coisas continuam se repetindo da pior forma possível no presente. Quando você percebe, quando você estuda a história do Brasil e percebe que algumas coisas nunca se modificaram, isso nos dá um pouco de desesperança. Às vezes é preciso fazer uma terapia, alguma coisa do tipo para sobreviver ao estudo da história. Mas, né, se você está aberto a entender um pouco por que o nosso presente é tão caótico, né, por que somos como somos e não somos como não somos, né, a história ajuda bastante. Ou no mínimo, como eu sempre falo, eu sei que eu já falei isso talvez em outros vídeos, a história pelo menos vai te deixar uma pessoa um pouco mais culta, inteligente. E o principal ponto para mim, em momentos tão complicados em que nós estamos vivendo, a história, acima de qualquer coisa, ela deve servir para te fazer pensar, para você ter as suas
próprias ideias e jamais a minha ideia, ou a ideia de A ou a ideia de B, porque não importa o que eu penso, não importa a minha opinião, não importa se eu sou A, se eu sou B, enfim, se eu sou moreno, se eu sou platinado e se eu sou essa coisinha espetacular. O que importa é você ter suas próprias ideias e principalmente, né, formar os seus próprios argumentos. Argumentos que hoje em dia parece que estão meio que em decadência, né, porque as pessoas não argumentam. Elas têm opiniões sobre tudo, mas muitas vezes não sabem argumentar sobre absolutamente nada. Então a história, no mínimo, pode te ajudar a ser uma pessoa um pouco mais crítica. E eu, particularmente, acredito não só que a história, mas todas as disciplinas e a própria educação, além do conhecimento científico, além do conhecimento que ajuda, né, a humanidade a evoluir no ponto de vista científico, a educação também deve nos fazer sermos pessoas mais humanas, acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então é mais ou menos por aí que eu acredito e desejo a todos vocês um excelente 2017. Dicas, algumas ideias e que espero que te ajude no ano de 2017, ou seja lá quando for que você estiver aí estudando. Certo, galera? É isso aí. Valeu, força sempre. Até a próxima.